irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, damos prosseguimento aos nossos estudos bíblicos de escola dominical. Nós tivemos uma semana abençoada, uma semana que Deus falou conosco e por isso nós vamos dar continuidade ao tema que estamos abordando. Nós abordamos há uns domingos atrás o despertamento espiritual, a reconstrução do altar e a sua importância. E hoje nós vamos ver reconstruindo muros. E naturalmente, nosso estudo será baseado no livro de Neemias, especialmente os capítulos 1 e 3. E no finalzinho nós vamos citar Gálatas. Mas durante o estudo, provavelmente, nós estaremos citando outros textos que possam respaldar a nossa reflexão. Eu te convido a orar para que Deus nos abençoe durante esse momento que nós tiramos para estudar a sua palavra. Grande e poderoso Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos, pelas vitórias, mas também pelas lutas e as lições que delas decorrem para a nossa vida. Nós pedimos uma bênção sobre todos que estão reunidos neste momento ao redor da tua palavra para estudar, para aprender um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem se revelado a nós e nós pedimos que hoje não seja diferente, ó Pai. O Senhor fale aos corações de todos aqueles que estão buscando uma palavra do Senhor para a sua edificação. Nós te agradecemos, pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Desde que nós abordamos o assunto despertamento espiritual, nós estamos nos referindo ao exílio babilônico. E enquanto os israelitas estavam no cativeiro, lá na Babilônia, eles passaram por muitas provas da sua fé. Nós vamos ver, por exemplo, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados numa fornalha ardente, mas Deus os tira de lá com vida. Mais tarde, depois de Babilônia ter sido derrotada pelos medos e persas, Daniel foi lançado numa cova de leões, mas Deus também o protegeu por fechar a boca dos leões. Por fim, o rei persa, Ciro, libertou os israelitas. Ao saber que Jerusalém estava sendo reconstruída, mas que a cidade não possuía muros para proteger a todos, Neemias, um hebreu que estava na Pérsia, pede a Deus para que fosse capaz de auxiliar na proteção da cidade. Deus ouve suas orações e o rei persa Artaxerxes autoriza Neemias a ir para Jerusalém e concede até um material para ser utilizado na construção do muro que protegeria a cidade. Os exilados voltaram à sua pátria exatamente 70 anos depois de terem sido levados como cativos para a Babilônia. E uma das primeiras coisas que fizeram quando voltaram a Jerusalém foi começar a construir o templo de Jeová. Nós falamos disso na semana passada, quando falamos do levantamento, da importância do levantamento do altar. Começaram do interior do templo, na reconstrução do altar. Depois passa-se ao templo, mas os inimigos logo interromperam seu trabalho. Por isso, foi só 22 anos depois da sua volta a Jerusalém que finalmente acabaram o templo. A seguir, ficamos sabendo da viagem de retorno de Esdras a Jerusalém para embelezar o templo, quando ele vai levando os utensílios de ouro que Nabucodonosor havia roubado, tirado do templo de Salomão. Isso foi uns 47 anos depois de terminado o templo. Daí, 13 anos após a viagem de Esdras, é que Neemias ajuda a reconstruir os muros demolidos de Jerusalém. Portanto, tudo isso abrange cerca de 152 anos de história até esse tempo que nós vamos nos referir hoje. Olha como é lenta, a obra e como foi difícil e muitas vezes interrompida, mas de tudo isso Deus tem uma lição para nos passar. No domingo passado, nós falamos, como eu disse, da reconstrução do altar e das lições que podemos tirar daí para as nossas vidas. Hoje vamos falar da reconstrução dos muros de Jerusalém e as lições que daí podemos também extrair para as nossas vidas em pleno século XXI.
Agora eu tenho uma notícia muito interessante para dar para vocês. A Bíblia registra que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém juntamente com o povo em apenas 52 dias. A obra de reconstrução dos muros ocorreu em 445 a.C. e foi um verdadeiro milagre operado por Deus. Vocês imaginam a reconstrução naquele tempo, né, as dificuldades do mecanismo de construir naquele tempo, e todo o muro que circundava a cidade ser levantado em apenas 52 dias. Neemias foi alguém dedicado e comprometido com a vontade do Senhor. Mas embora ele tenha sido uma pessoa exemplar em muitos aspectos, todo o empreendimento de reconstrução dos muros de Jerusalém foi fruto da ação divina. Para entendermos melhor o significado do que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém no tempo de Neemias, é útil nós recuarmos um pouco mais na história do povo hebreu. Então, num panorama geral, nós vamos analisar o testemunho bíblico desde antes do momento em que Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A gente já deu uma pincelada aí na nossa introdução, né, falando do que vinha antes, mas vamos um pouquinho mais atrás, né, para a gente entender a linha do tempo e o que Deus vai realizando na vida do povo hebreu. A cidade de Jerusalém, ela foi conquistada pelo rei Davi, que a transformou em sua capital política e religiosa. Enquanto duraram os reinados de Davi e seu filho Salomão, o povo da aliança esteve unido num só reino com a capital em Jerusalém. Naquele tempo, uma cidade gloriosa. E nós vamos lembrar que Salomão que constrói aquele suntuoso templo de dedicação ao Senhor, enquanto seu pai Davi tinha juntado todo o material para a construção do templo, mas não teve a permissão para construí-lo, mas sim seu filho Salomão. Mas, depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em duas partes, quando as tribos do norte resolveram se rebelar com o governo de Jerusalém. Daí então surgiram os reinos de Israel ao norte e de Judá ao sul. É preciso que isso fique muito claro na nossa mente, no nosso entendimento, para quando nós lermos aqueles livros de reis, de crônicas de Samuel, nós entendemos o que a Bíblia está falando. Fala de Israel, mas se referindo ao reino do norte, né? E de Judá, se referindo ao reino do sul. Mas ambos os reinos falharam em guardar os mandamentos do Senhor. O reino de Israel foi o primeiro a cair, com a sua capital em Samaria. Em 722 a.C., os assírios conquistaram o reino do norte e levaram o povo cativo. Você vai encontrar esse registro no segundo livro de Reis, no capítulo 17. Então eram 10 tribos que compunham o reino do norte e eles foram levados cativos para a Assíria. Séculos depois, o mesmo também aconteceu com o reino de Judá. Entre 605 e 586 a.C., o exército da Babilônia, agora sob a liderança do rei Nabucodonosor, marchou contra o reino do sul e conquistou Jerusalém. Por causa da sua infidelidade ao Senhor, o reino de Judá foi arrasado. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída, e a maior parte do seu povo foi levado cativo pelos babilônios. A partir de então, teve início um longo período de cativeiro na Babilônia, e Jerusalém ficou praticamente abandonada em ruínas. Durante o período do cativeiro, o poder de governo do maior império do mundo conhecido passou dos babilônios para os persas. Você estuda isso no seu tempo acadêmico lá, né, na escola, né, como que os impérios vão se sucedendo. E tudo isso ocorreu de acordo com o plano de Deus, claro. O novo grande imperador era o rei Ciro, a quem Deus usou como um instrumento em suas mãos para permitir que o seu povo finalmente retornasse a Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. Nós vimos essa história com detalhes nos nossos outros estudos e você é convidado a revê-los ou a vê-los, né, porque ficam gravados para nós acessarmos quando nós quisermos e pudermos.
Então agora nós vamos ver essa sucessão de reconstrução: altar, templo, muros. E isso tem uma linha do tempo bem definida. Em cerca de 539 a.C., então, o primeiro grupo de exilados retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Eles vão para reconstruir o templo, né, e estabelecer o calendário nacional de Judá. Esse período vai ser muito bem retratado no livro de Esdras, especialmente capítulo 1, versículo 6. Mais tarde, aproximadamente 458 a.C., Esdras liderou um segundo grupo. E finalmente, em 445 a.C., ocorreu o terceiro retorno dos exilados para a reconstrução dos muros de Jerusalém, agora sim, sob a liderança de Neemias. O Império Persa tinha uma política liberal com relação às nações subjugadas, mas isso não significava que os distúrbios de toda ordem eram tolerados ou que os povos vassalos tinham vida fácil. Muito pelo contrário, o livro de Esther, né, que a gente conhece muito bem, narra a perigosa perseguição enfrentada pelos judeus nesse período. Porém, nos dias de Artaxerxes I, que era filho do rei Assuero, o Senhor agiu em favor de conceder que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Para tanto, ele usou Neemias, o copeiro de Artaxerxes I. A Bíblia diz que Neemias recebeu notícias sobre a situação de abandono que Jerusalém enfrentava. Os muros da cidade estavam destruídos e seus portões estavam queimados. Então Neemias ficou profundamente triste e orou e jejuou ao Senhor a esse respeito. Isso aconteceu no final de 446 a.C. Cerca de 4 meses depois, já em 445 a.C., o rei persa notou a tristeza de Neemias. Depois de explicar a Artaxerxes I que o motivo da sua tristeza era pelo fato de que Jerusalém estava assolada, o imperador perguntou a Neemias, então, o que ele precisava, qual era o seu pedido. E o texto bíblico diz que Neemias orou ao Senhor e, em seguida, solicitou permissão a Artaxerxes I para retornar a Judá e reconstruir os muros de Jerusalém. A tristeza e as reações de Neemias estão registradas em Neemias 1, 2 a 4. Nós vamos ler na nova versão transformadora, que é muito interessante. Diz o seguinte: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas a fogo. Quando eu vi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Esse texto, como eu disse, está em Neemias 1, 2 e 4. A reconstrução dos muros de Jerusalém foi um milagre. Jerusalém, gente, ela tem um histórico de invasão, demolição e reconstrução muito recorrente. Jerusalém sofreu sucessivas invasões e seus muros foram destruídos quase que por completo, pelo menos 3 vezes. A última reconstrução, que não está registrado na Bíblia, né, ocorreu entre 1535 e 1538 da nossa era, quando Jerusalém fazia parte do Império Otomano, segundo ordem de Solimão I. Então, é uma cidade muito visada. O pedido de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém era complicado de muitas formas. Em primeiro lugar, naquela época, os muros e os portões eram símbolos da força e da estabilidade de uma cidade. Então, não raramente, quando uma cidade era conquistada, tão logo seus portões eram retirados,
os seus muros eram derrubados. Isso era uma cultura da época para humilhar a cidade, para deixá-la realmente desolada. Isso significa que a reconstrução dos muros de Jerusalém podia ser interpretada como uma ameaça ao domínio central da Pérsia. Olha a coragem de Neemias ao dizer aquilo, né? Em segundo lugar, parece que aborrecer um imperador persa era uma séria ameaça à vida. Vamos lembrar aí, né, de Daniel e outros. Isso explica o temor de Neemias quando Artaxerxes I lhe questionou sobre o seu semblante triste. Então, pedir que o imperador persa permitisse a reconstrução dos muros de uma cidade conquistada e ainda financiasse a reconstrução, porque vocês vão ver esses detalhes lá no livro de Neemias, ele pede material, ele pede madeira, ele pede material para que ele possa reconstruir. Então, certamente ele foi muito ousado numa área muito delicada, muito perigosa, que está registrada lá no capítulo 2 de Neemias. E em terceiro lugar, olha que peculiar, Neemias ocupava uma posição importante na corte persa. Ele era responsável por servir o vinho do rei. Essa era uma grande responsabilidade, porque numa época em que havia muitas conspirações nas cortes, o copeiro era alguém que podia evitar que o rei fosse envenenado. Então, ali antes do rei tomar qualquer bebida, era o copeiro que provava, era o copeiro que concedia a ele a certeza de que aquela bebida não estava envenenada. Então, ele ocupava um cargo de extrema confiança, ainda que fosse da nação subjugada. O problema é que o pedido de Neemias implicava também a deixar a corte ficar ausente muito tempo. Quem ia substituí-lo, né? Então, é algo que de certa forma parece ter preocupado muito o rei. Quem vai ocupar essa função de confiança, essa função de uma pessoa tão próxima do rei? Mas, mesmo com todas as impossibilidades, a reconstrução dos muros de Jerusalém foi autorizada. Isso não se deu por causa do carisma ou da importância de Neemias, mas ali por trás, né, a boa mão do Senhor estava operando e Deus era com ele. Além disso, quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, ele também precisou enfrentar muita oposição. Mesmo com a autorização do rei persa, Sambalat e Tobias, que eram governadores da além do Eufrates, não ficaram satisfeitos com o fato de Jerusalém ser reconstruída. Mas toda a oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém fracassou. Os opositores foram derrotados, não pelos méritos estratégicos de Neemias, mas porque Deus frustrou os desígnios deles, conforme registrado em Neemias 4. Mas por fim, em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Tudo isso aconteceu por causa da soberana mão do Senhor. Neemias foi um instrumento usado pelo Senhor, mas em última análise foi Deus quem realizou tudo. O próprio Neemias reconhecia claramente essa verdade e jamais quis a glória para si por ter liderado aquele empreendimento tão ousado. Ele mantinha seus olhos o tempo todo na providência do Senhor, no governo de todas as coisas, na execução de todo o seu propósito, através do esforço humano. Ao ter a permissão do rei para voltar a Jerusalém, para ver a questão dos muros, o livro de Neemias 2, 11 e 18, da sua nova versão transformadora, nos narra o seguinte: E cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que eu estava montado. Ainda de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, assim voltei.
E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então eu tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém. A inauguração solene dos muros de Jerusalém foi um evento, um acontecimento marcante. Nós vamos encontrar em Neemias 6, 11, 15, o seguinte registro: e acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia ao redor de nós, temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. E no livro de Neemias, capítulo 6, 15 e 16, ficou assim registrado: para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e todos purificaram todo o povo, e as portas e os muros. Está registrado lá no livro de Neemias, capítulo 12. E o ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Deus deu a vitória ao seu povo e os muros foram inaugurados. Olha que momento maravilhoso. Se fosse nos dias de hoje, todas as televisões do mundo provavelmente estavam lá registrando, né, essa solenidade maravilhosa, né? Maravilhosa, com música, com desfile, né? Que nós estamos chamando aqui de procissões, né? Desfiles de louvor a Deus. Então, que registro magnífico dessas atividades. Os muros trazem ensino. Como eu disse, essa questão de destruir e reconstruir era recorrente na história do povo hebreu. Quantas vezes o muro de Jerusalém foi destruído? Jerusalém foi destruída 12 vezes, sitiada 20 e em outros 50 foi capturada. Mas é interessante ver que Deus trabalha por intermédio do seu povo para realizar até mesmo as tarefas consideradas humanamente impossíveis. Ele costuma moldar as pessoas com características de personalidade, experiência e treinamento, de modo a prepará-las para o seu ministério. E essas pessoas não costumam sequer ter ideia do que Deus tem reservado para elas. Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma das tarefas consideradas impossíveis na Bíblia. Neemias era um homem comum, em uma posição especial. Ele estava seguro na condição de bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. 70 anos antes, Zorobabel havia planejado, como eu contei, a reconstrução do Templo de Jerusalém. 13 anos haviam se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém, que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais, o renovo das cerimônias, né? De novo, todas aquelas situações de culto. Isso foi feito através de Esdras. Agora chegou a vez de Neemias. Neemias era necessário. Do início ao fim, Neemias orou pedindo a ajuda de Deus. Ele nunca hesitou em pedir que Deus se lembrasse dele, encerrando a sua autobiografia com as seguintes palavras: lembra-te de mim, ó Deus meu, para o bem. Durante a impossível tarefa, Neemias demonstrou
uma capacidade de liderança incomum. Se vocês querem ler a história de líderes que não visaram o seu próprio benefício, que não lançaram mão das suas regalias para ter só para si, mas que fizeram em benefício do povo, leiam os livros de Esdras e Neemias e vocês vão ter grandes exemplos de lideranças comprometidas com Deus e com a honestidade. E como está o muro na atualidade? A extensão das muralhas de Jerusalém nos dias de hoje totaliza um pouco mais de 5.000 metros. Quase toda a extensão se pode fazer caminhando por cima do muro, especialmente preparado para esta finalidade. Vocês que já foram a Israel já devem ter conferido a beleza do que sobrou, né, dos muros de Jerusalém, especialmente aquela parte tão visitada por turistas do mundo inteiro e de todas as religiões, chamado Muro das Lamentações. Então, que Deus possa estar abençoando, né, a cada um de nós no decorrer desse estudo para nos alegrarmos de podermos ver ainda nos dias de hoje parte desta obra, né, que Neemias realizou lá atrás, muitos anos atrás. Então, como eu disse, nós podemos tirar lições dessa história da reconstrução dos muros, lições que os muros nos transmitem. Primeiro, a Bíblia fala de salvação como um muro. Em Isaías 60:18 diz assim: aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Olha que bonito. E ainda Isaías 26:1, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. E também a Bíblia fala que o muro da salvação, ele fala para nós da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado, ele sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito, em algumas versões o meu tesouro, até aquele dia ou até o dia final. Essas palavras estão na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Já se transformou em hino do nosso inário, um hino maravilhoso. E eu acho que vale a pena ser repetida. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Terceiro, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Olha que interessante. Fronteiras desse mundo foram muitas vezes alteradas. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Está lá em Malaquias 3:6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo pergunta lá em 2 Coríntios 6,14. E o próprio Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Está lá em Mateus 6,24. Então ninguém pode permanecer em dois reinos ao mesmo tempo. Você vai optar por um pelo outro. E o fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o reino do mundo, o reino das trevas, não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do coração. Por isso Paulo escreveu, essas palavras lá estão em Gálatas 6,14, são lindas, quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Né? Paulo diz ainda em Filipenses 3,7, que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Isso quer dizer que Paulo levantou um muro muito definido entre a sua vida de antes e depois de Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar igualzinho Jesus. Seja feita a tua vontade. É assim que Jesus ensinou a orar lá em Mateus 6,10.
O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, como está registrado em João 7:38. Oh, aleluia! Então, caminhando para a nossa conclusão, enormes muros de pedra costumavam ser a última defesa das antigas cidades, estruturas construídas para proteger seus habitantes dos inimigos. Ao longo dos séculos, muitas dessas fortalezas ruíram. As muralhas de Jerusalém, que foram originalmente construídas para proteger a cidade contra a entrada de inimigos, servem hoje como atração turística, pois perderam a capacidade defensiva. Só lembrando que naquela época, todos os ataques eram por terra ou pelo mar, então assim, os muros e portões protegiam uma cidade. Hoje, com os ataques aéreos, isso se torna impossível, Muros ficaram famosos por seu objetivo muitas vezes questionáveis, como, por exemplo, o famoso Muro de Berlim, que foi iniciado no dia 13 de agosto de 1961, e seu objetivo era conter a fuga da população da Alemanha Oriental, e foi local de muitas mortes daqueles que tentaram escapar. Mas a lição da reconstrução dos muros de Jerusalém é a maneira sobrenatural que Deus levantou Neemias. Despertou a adesão dos judeus para a reconstrução, a vitória sobre a oposição ferrenha e a conquista da segurança e proteção para o povo que ali habitava. Nossos muros espirituais podem significar delimitações da nossa privacidade espiritual, nossa comunhão íntima com Deus ou talvez uma prisão espiritual. Podemos nos fechar em nós mesmos, fazendo com que paremos de crescer espiritualmente e deixemos de ter comunhão com o nosso próximo e, por consequência, comunhão com o próprio Deus. Que nós aprendamos a confiar nesse Deus que nos leva a construir, apesar das oposições, das decepções, das lutas. Que não desistamos dos propósitos que Deus tem para a nossa vida e sejamos cooperadores nas nossas construções do nosso edifício espiritual. Essa é a grande lição, que o despertamento da nossa vida espiritual possa nos levar a restaurarmos aquilo que está em ruínas em nossa vida. O nosso altar, os nossos muros, aquilo que Deus quer edificar em nós. Esse é o grande ensinamento que nós queremos ministrar com esses textos, com esses domingos que nós temos falado a respeito do despertamento espiritual. Que o Senhor Deus te abençoe e guarde, te dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.